Roteiro da 12ª sessão ordinária, 26 de agosto de 2013. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada. Adilson de Paula. Presente. Antônio de Lima Serrão. Carlos Camargo presente. Celso dos Santos. Hélio Rodrigues. José de Fátima Vante. Juarez José Francisco. Luiz Adriano Mazzoni. Mário Henrique Parreira Simões de Souza. Milton Perussi. Paulo César Nunes Zanzai. Faltou apenas o Milton Perussi, senhor presidente. Havendo número regimental, solicito a todos que fiquem em pé. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta sessão. Submeto à deliberação e votação dos senhores vereadores a ata da 11ª sessão ordinária realizada em 12 de agosto de 2013. Em votação, favoráveis sentados, contrário em pé. Aprovado. Projetos protocolados na Secretaria. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura dos projetos. Projeto de lei número 26/2013, autoria do vereador Paulo César Nunes Zanzai, institui procedimentos para podas, corte, extinção de árvores e manutenção de terreno baldio no perímetro urbano do município de Cafelândia e da outras providências. Novo colega, Paulo Lanzai, lei a justificativa? Justificativa do PL 26/2013, do nobre vereador Paulo César Nunes Zanzai. Senhor presidente, senhores vereadores, apresento à apreciação dos novos vereadores o presente projeto de lei que visa regulamentar o procedimento de podas, recorte de extinção de árvores, bem como o procedimento de limpeza dos terrenos baldios no perímetro urbano do município de Cafelândia. Temos observado nos últimos meses, e somos cobrados pelos moradores desta cidade constantemente sobre o excesso de galhos de árvores e lixos jogados em vias públicas, causando transtornos a toda a população. A administração não terá condições de sanar tais problemas, uma vez que o Departamento de Limpeza Pública efetua a devida limpeza nos bairros e mal acaba de limpar, já existem lixos e galhos jogados no mesmo bairro. A falta de regras tem levado o setor responsável a um duro trabalho sem a recompensa devido o dever cumprido. Temos que regrar o sistema de coleta destes materiais, até porque nem todos os bairros recebem constantemente este serviço de limpeza pública, motivado pela falta de regras eficientes e de fiscalização. O município, a meu ver, deveria inibir os cortes de extinção de árvores, regrar o formato da poda e plantar mais, incentivar o verde, tornando nossa cidade mais bonita e fresca. Como exemplo, na vizinha cidade de Lins, os moradores que desejarem efetuar corte de extinção de árvores em vias públicas, o requerente pede autorização da prefeitura e, se verificada a necessidade da extinção da árvore, esta será cortada pela própria prefeitura após ser recolhida uma taxa. Temos que conscientizar a população que, uma vez que as árvores forem plantadas em vias públicas pelos moradores, essas passam a pertencer ao município, bem como os terrenos adquiridos no município são de responsabilidade dos proprietários, que têm obrigação com a sua manutenção. Vivemos em meio a uma ameaça do mosquito transmissor da dengue, escorpiões, caramujos, cobras, ratos e outros. Não justifica a vigilância sanitária fazer vistoria em residências e deixarmos para trás os terrenos baldios, cheios de lixo e matos, servindo de abrigo para esses insetos e animais. São estas, pois, as razões pelas quais levo o presente projeto de lei à discussão e deliberação desse Poder Legislativo, pela relevância e oportunidade da matéria. Espero poder contar com o apoio dos nobres edis. Sala das Sessões, 2 de julho de 2013,
Paulo César Anzar, vereador. Após, presidente. Projeto de resolução número 02/2013, autoria da mesa administrativa, da nova redação aos dispositivos da resolução número 205/5, de 14/9/2005 e da outras providências. Vou ler a justificativa, novos colegas. Justificativa do PL 2/2013, da própria Câmara Municipal de Cafelândia. Senhor presidente, senhores vereadores, apresentamos à apreciação dos nobres colegas vereadores o presente projeto de resolução que dá nova redação ao dispositivo da resolução número 205/2005, que dispõe sobre autorização para a realização de viagens de vereadores e servidores desta casa. Visa o presente projeto apenas proporcionar a melhoria dos viajantes que se deslocarem a serviço da Câmara para participarem de eventos públicos, congressos, cursos, seminários, entre outros que evidenciam o interesse público do nosso município. Pois a atual diária estipulada para a viagem em São Paulo, no caso de pernoite, não é suficiente para cobrir as despesas do viajante. Eis que um hotel médio de 2, 3 estrelas é com diária acima de R$100. E a pernoite em Brasília, Distrito Federal, gira em torno de R$250 a R$350 a diária. Portanto, ao invés de se ficar aumentando o valor da diária, nada mais justo do que fixar um valor razoável, a fim de cobrir as despesas de alimentação do viajante e a Câmara Municipal arcar com as despesas de hospedagem, assim como já faz com a despesa do veículo oficial quando esse está em viagem. Ademais, devemos destacar que a maioria das câmaras municipais não adota o sistema de diária, ou seja, não estipula um valor para gasto, isto é, cada viajante requisita um valor que entenda compatível para cobrir suas despesas de locomoção, alimentação e hospedagem, como é o caso das câmaras municipais de Lins, de Câmara de Guarantã, entre outras. Além do mais, não podemos esquecer que tais valores serão adiantados diretamente a um servidor responsável, que fará o pagamento das despesas com alimentação e o saldo remanescente devolvido aos cofres públicos da Câmara Municipal de Cafelândia, São Paulo. E no caso de pernoite, a Câmara Municipal custeará diretamente o valor da hospedagem. E assim nenhum vereador ou servidor terá direito do valor da diária para si. Isto é, o valor de cada diária é apenas um valor estabelecido para limitar o valor que cada vereador ou servidor poderá gastar com alimentação quando se deslocar a serviço da Câmara Municipal, nos termos da Resolução 205/2005. Estando devidamente justificada a presente propositura, contamos com a indispensável apoio dos nobres senhores vereadores para a sua aprovação, aos quais agradecemos antecipadamente. Câmara Municipal de Cafelândia, 22 de agosto de 2013, Adilson Cirilo de Paulo, presidente, Carlos Camargo, primeiro secretário, Juarez José Francisco, segundo secretário. Acordo, senhor presidente. Projeto de lei número 42/2013, autoria do vereador Carlos Camargo, institui no município de Cafelândia, oficialmente, a semana de incentivo ao aleitamento materno e de outras providências. Projeto de lei número 42/2013, da minha autoria, lê a parte justificativa, que fala semana de incentivo ao aleitamento materno. Justificativa, senhor presidente, senhores demais vereadores. O leite materno é completo. Isso significa que até os 6 meses de idade, o bebê não precisa de nenhum outro alimento. Depois dos 6 meses, a amamentação deverá ser complementada com outros alimentos. A mãe poderá continuar amamentando até 2 anos ou mais. O leite materno funciona como uma verdadeira vacina, protegendo a criança de otites, alergias, vômitos, diarreia, pneumonia, bronquite, meningite, etc. Além disso, é limpo, está sempre pronto e quentinho. Isso sem falar que a amamentação favorece um contato mais íntimo entre a mãe e o bebê. Outras vantagens do leite materno para o bebê: número 1, melhor desenvolvimento mental. Número 2, mais facilmente digerido. Número 3, amamentar promove o estabelecimento de uma ligação emocional muito forte e precoce entre a mãe
e a criança, designada tecnicamente por vínculo afetivo. 4. O ato de amamentar ao peito melhora a formação da boca e o alimento dos dentes. 5. A mãe que amamenta sente-se mais segura e menos ansiosa. 6. Amamentar faz queimar calorias e por isso ajuda a mulher a voltar mais depressa ao peso que tinha antes de engravidar. 7. Ajuda o útero a regressar ao seu tamanho normal mais rapidamente. 8. A perda de sangue depois do parto acaba mais cedo. 9. A amamentação protege o cancro da mama, que surge antes da menopausa. 10. A amamentação protege o cancro do ovário da osteoporose. 11. A amamentação exclusiva protege de anemia, deficiência de ferro. 12. Amamentar é muito prático. Não é necessário esterilizar e preparar biberões, e muito menos levantar à noite para preparar o biberão. A amamentação também traz muitos benefícios para a mãe. Primeiro, reduz o peso mais rapidamente após o parto. Ajuda o útero a recuperar o seu tamanho normal, diminuindo o risco de hemorragia e de anemia após o parto. Terceiro, reduz o risco de diabetes e de câncer de mama. 4. Se a amamentação for exclusiva, pode ser um método natural para evitar uma nova gravidez. O leite humano é muito diferente do leite adaptado, leite em pó. O leite materno contém todas as proteínas, açúcar, gordura, vitaminas e água que o bebê necessita para ser saudável. Além disso, contém determinados elementos que o leite em pó não consegue incorporar, tais como anticorpos e glóbulos brancos. E por isso que o leite materno protege o bebê de certas doenças e infecções. Pelos motivos acima expostos, e que peço aos nobres companheiros e diz, para que vote favorável ao presente projeto da lei, agradecendo antecipadamente. Professor Carlos Camargo, vereador. Pediu a gentileza aos nobres colegas, aqui vamos nos ater à leitura, senão fica difícil, né, gente? O público não é o público maior que nós temos. Depois a gente entra na discussão do referido projeto na hora própria. Tá certo, irmão, mas é só para dar um respeito à leitura do companheiro aqui. Vai lendo aí que vai entender. Depois de calculação, não vai não. Projeto de lei número 43/13. Autoria do vereador Carlos Camargo, implanta o certificado de qualidade alimentar para os estabelecimentos comerciais do município que trabalham com comida pronta e de outras providências. Projeto de lei número 43/2013, da minha autoria, vereador Carlos Camargo. Lei apenas justificativa. Senhor presidente, senhores demais vereadores, as principais doenças da atualidade são decorrentes dos péssimos hábitos alimentares das pessoas que estão cada vez mais dando menos importância a uma alimentação saudável e preferindo a praticidade dos alimentos industrializados, que geralmente são incorporados com componentes que não acrescentam benefício algum à saúde humana. Com isso, assistimos cada vez mais um número maior de pessoas que sofrem com obesidade e doenças cardíacas. A qualidade alimentar é um conjunto de avaliações de aspecto, cor, paladar, valor biológico, composto orgânico desejáveis e composto inorgânico indesejáveis, representando tudo aquilo que vale a pena ser incorporado em um alimento para que o mesmo preencha suas funções alimentares. E por extensão, valores chamados medicinais, pois deve disponibilizar elementos vitais necessários para preencher todas as funções biológicas das pessoas, sem levar componentes perigosos à saúde humana. Não são muitos os critérios válidos e objetivos para que se aprecie a qualidade do alimento, uma vez que esta é uma noção absolutamente objetiva. A qualidade de um alimento,
quanto a seu efeito sobre o organismo humano, pode ser avaliada de diferentes pontos de vista, os dos sentidos, o nutritivo e o higiênico. O ponto de vista dos sentidos tem a ver com o aspecto visual, olfativo, gustativo, táctil e até mesmo com o som dos alimentos. Além disso, está relacionado com o digestivo, ou seja, as sensações experimentadas após a ingestão de um alimento. O ponto de vista nutritivo está relacionado com os nutrientes que compõem o alimento e a energia que ele carrega. O ponto de vista higiênico refere-se à sua salubridade e inocuidade do alimento. Ou seja, que não contenha micróbios, que não esteja alterado ou em estado irregular, e que não contenha substâncias que possam ser nocivas ao organismo humano. A qualidade alimentar tem merecido fiscalização. O Programa Nacional de Monitoramento da Qualidade Sanitária de Alimentos, desenvolvido pela área de alimentos da Anvisa desde o ano de 2000, fundamenta-se no controle e fiscalização da amostra de diversos produtos alimentícios, exposto ao consumo e na avaliação do padrão sanitário, por meio de análise de rótulos no que concerne aos dizeres de rotulagem obrigatórios. O objetivo dessa proposta é reconhecer as empresas do município que primam pela qualidade de alimentos dos seus produtos. Pelos motivos acima expostos, peço aos nobres companheiros de DIS que vote favorável ao presente projeto de lei e agradeço antecipadamente. Câmara Municipal de Cafelândia, 21 de agosto de 2013, professor Carlos Camargo. Corte, presidente. Projeto de lei número 44/13, autoria da mesa administrativa, dispõe sobre a transferência de bens imóveis do patrimônio da Câmara Municipal para o município de Cafelândia e da outras providências. Projeto de lei número 44/2013, da autoria da mesa administrativa. Leia apenas a justificativa. Senhor presidente, senhores demais vereadores, a transferência da área de terras pertencentes a esse Poder Legislativo para o município de Cafelândia se faz necessário, tendo em vista que a Câmara Municipal não pode possuir em seu patrimônio bens imóveis, uma vez que é ente público despatrimonializado. Além do mais, referida medida se torna imperiosa, tendo em vista que a referida área será destinada para a construção de uma creche-escola e casas populares do CDHU. Fato que, se não houver a transferência para o patrimônio do município, haverá uma grande perda para a nossa população, uma vez que serão aplicados recursos de aproximadamente 5 milhões de reais. Pelos motivos acima expostos, peço aos nobres companheiros e diz que voto favorável ao presente projeto de lei. Agradecemos antecipadamente. Câmara para Cafelândia, 23 de agosto de 2013, Aldício de Paulo, presidente, Carlos Camargo, primeiro secretário, e Juarez José Francisco, segundo secretário. Acordo, presidente. Passamos agora à leitura resumida das indicações. Solicito ao senhor segundo secretário a leitura das mesmas. Resumo das indicações apresentadas pelos nobres vereadores da sessão ordinária realizada dia 26 de agosto de 2013. Indicação do vereador Paulo César Nunes Anzai ao prefeito, visando reparos da Rua Aurora, no distrito de Simões. Ao prefeito, visando reativação da fábrica de blocos da Vila Belém. Ao prefeito, providências quanto aos animais soltos, bovina e equina nas vias públicas. Ao prefeito, visando tapa-buracos na Rua Napoleão Laureano, esquina com a Avenida Governador Mário Covas. Ao prefeito, visando colocar as devidas placas, constando os nomes das ruas de nossa cidade. Ao prefeito, conserto de frente ao número 488 da Avenida João Azinar Ponce, o local está acumulando água. Ao senhor prefeito, visando instalar um braço de iluminação pública de frente à igreja Água Viva, na Rua Humberto Siqueira, próximo à ETEC Paula de Souza. Ao prefeito, visando que seja instalado algum mecanismo de velocidade próximo ao quilômetro 8 da estrada vicinal Umpeirano, na curva do Rio Dourado. Ao senhor prefeito, visando reparos no asfalto
que está afundando na Avenida Princesa Isabel, de frente à loja JG Modas, no complexo da antiga rodoviária. Ao senhor prefeito, reparo no asfalto, tapa-buracos na rua Pedro de Carvalho, no conjunto habitacional CDHU. Ao senhor prefeito, visando tapa-buracos na rua Pedro Moretti, número 88, em todo o contorno da praça. Ao senhor prefeito, visando tapa-buracos na rua Luiz Alves de Jesus, número 66, de frente à praça. Ao senhor prefeito, visando solicitar a reforma do prédio da antiga escola do bairro de Cafezópolis. Indicação do vereador Juarez José Francisco. Ao senhor prefeito, visando a construção de uma lombada na rua José Consentino, número 417, localizado no bairro Jardim Santa Isabel. Ao senhor prefeito, estudar da mudança do itinerário do ônibus coletivo saindo da Vila Belém às 6 horas da manhã e seguindo para Coab. Indicação do vereador Carlos Camargo. Ao senhor prefeito, visando efetuar campanha de conscientização da população para minimizar a limpeza do lixo. Ao senhor prefeito, visando plantar árvores na calçada em frente ao velório público municipal, bem como dentro do terreno. E ao senhor prefeito, visando a erradicação do bambu, localizado na via de acesso saída para Lins. Aqui, do Hélio Rodrigues. Helena Inter. Vamos lá. Vamos lá. Indicação do vereador Hélio Rodrigues. Ao senhor presidente, indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal determinar estudo no sentido de se implantar o serviço de emissão e consulta de certidões de IPTU e ISS e também emissão de guia de ITBI pela internet, conforme já vem funcionando na cidade de Duartina, São Paulo. Justifica-se a presente solicitação conforme forma de facilitar a vida dos cidadãos que podem realizar consulta de informações completa do imóvel, da existência de débitos em aberto, gerar boleto, emitir certidões negativas de débitos, de valor venal, de existência de imóvel e a consulta de autenticidade da certidão emitida, assim como consulta de parcela única da IPTU e emissão de carnê da IPTU conforme reportagem que anexamos a presente. Vamos lá, outra. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal determinar estudo no sentido de se implantar a chamada faixa da vida, conforme o modelo que anexamos realizado na cidade de Capivari, São Paulo. Justifica-se a presente solicitação, pois a chamada faixa da vida é pintada sobre um fundo vermelho, desperta a atenção dos pedestres e alerta aos motoristas para a existência da sinalização que faz parte de uma nova filosofia de proteção e segurança ao pedestre, nas palavras do secretário municipal de Transporte Público e Trânsito da citada cidade. A iniciativa atende às recomendações propostas pelo novo Código de Trânsito Brasileiro, em vigor de 1997. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal determinar estudo no sentido de se colocar iluminação pública no cemitério municipal. Justifica-se a presente solicitação, tendo em vista que foi efetuada a extensão da rede de energia elétrica até a entrada do cemitério, e agora, para melhorar a segurança do local e facilitar para os profissionais, pedreiros, pintores, etc. Urge a colaboração de energia com braços de iluminação dentro da necrópole municipal. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal determinar estudo no sentido de se implantar o canil municipal, conforme o modelo que anexamos realizado na cidade de Taquarituba. Justifica-se a presente solicitação visando a diminuição do índice de animais abandonados ou em risco e também como forma dar atendimento apropriado antes de colocá-los para doação ou devolvê-los aos seus donos. Mesmo procedimento pode ser adotado em relação aos felinos. Vamos lá. Indicação do vereador Antônio de Lima Serrão. Ao senhor prefeito, recapeamento asfáltico na seguinte rua do distrito de Bacuriti, que são Romão Maganha, Rua Beatriz Jorge, Rua Jonas Melo Alcântara e Lázaro Alves.
construção de lombada na rua Almir Guimarães, próximo ao número 15 e número 105, na Avenida Santo Antônio, em frente ao número de 612, número 06, em rua João Batista Castro, número 69, do distrito de Bacuriti. Ao senhor prefeito, grade de proteção nos bueiros, localizado nas ruas e avenidas do distrito de Bacuriti. Indicação do vereador Celso dos Santos. Ao senhor prefeito, visando a cobertura no ponto do coletivo municipal, na rua Coronel Amando Simões, em frente ao número 152. Ao senhor prefeito municipal, visando equiparação salarial da mesma categoria que se encontra defasado. Ao senhor prefeito, visando um redutor de velocidade na rua Drauzio Marconde, em frente à farmácia Droga Parra, e na rua Siqueira Campos, confluência com a rua Drauzio Marconde. São essas indicações. Comunico que serão oficiadas ao senhor prefeito municipal. Correspondências recebidas, forma que recebemos em dia 23 de agosto de 2013 a visita do senhor Laudair Aparecido da Silva, gerente de negócios da Companhia Paulista de Força e Luz, que protocolou a carta. Solicito ao senhor segundo secretário a leitura da correspondência. Dispensa a leitura a respeito da CPFL? Na verdade, a questão da CPFL é o seguinte, é a questão que vai ser repassada para os municípios toda a energia. Inclusive, já existe um movimento em Bauru, da rua, tudo existe um movimento em Bauru, inclusive foi convocado as câmaras, nós fomos convocados, não pude estar presente no dia, mas Guarantã está representando nossa cidade, eles já protocolaram em Brasília um apelo federal para ir contra essa situação. A coisa está se desenvolvendo, na verdade, é mais para esclarecimento que vai ser repassado mais essa tarifa para a prefeitura. E as câmaras estão se movimentando, nós também temos que nos movimentar. Exato. Infelizmente, é uma forma que eu acredito que, se com o Estado é ruim, imagine com o município. O fato é exclusivamente esse. Mas isso é movimentação, para deixar. Correspondência recebida. Passamos agora à leitura dos requerimentos. Requerimentos com votação. Eu peço aos nobres colegas uma situação, se acha propenso a gente fazer uma suspensão para a gente discutir algum problema que está. Vocês acharem suspenso, vamos suspender a sessão, discutir o assunto aí que se põe em pauta, depois a gente volta com a... Então, suspendo a sessão nesse momento, às 20h47, e depois a gente fazer uma leitura dos requerimentos. Valinho.